Todo mundo tem os mesmos músculos nas mesmas posições. O que que difere? É como você desenvolve aquilo? Tem pessoas que têm mais facilidade de desenvolver o músculo? O que torna uma coisa mais bonita do que a outra simetricamente, assim? Porque Tudo tem isso, medidas Vilela. diferentes, né? Cintura mais fina. Uhum. Como que é esse padrão? O que você está falando é o que a gente chama de linha, né? Que é a silhueta, que é a relação tronco-cintura-quadril, né? E em tese, né, o pessoal fala, genética, gené genética é importante. Pensa que você reconhece o rosto de uma pessoa porque ela tem uma determinada distância entre os olhos, um formato de olho, um tamanho de nariz, um comprimento desse nariz, um tamanho de boca, um raio de abertura de boca, ela tem uma moldura de rosto, um rosto mais quadrado, um rosto mais fino. O corpo é a mesma coisa. Os músculos das pessoas têm formatos diferentes. Então tem pessoas que têm músculos belíssimos, né? Uma das musculaturas mais bonitas que eu já vi, e que você falar para mim assim, qual musculatura você gostaria de ter na sua genética? Não é de um homem, é de uma mulher chamada Juliana Malacarne, que competiu até os 44 anos de idade, 4 vezes Miss Olímpia, é a atleta feminina mais bem-sucedida, né, brasileira no fisiculturismo. Cara, ela tem uma musculatura que é alongada e é cheia em toda a sua porção. Então, quando ela faz um bíceps, por exemplo, o bíceps dela chega no cotovelo. Eu conheço meia dúzia de homens que tem isso. É claro, ela treina para ficar no tamanho do físico dela. Mas assim, você falar para mim, qual é o modelo de musculatura que você gostaria de ter? Se eu pudesse, geneticamente, eu queria ser filho da Juliana, porque é sensacional. A musculatura dela é belíssima. Né? Ela chama a atenção de homens e mulheres por essa estrutura que é bárbara que ela tem. O cara que é o juiz central do Olímpia, né? Agora ela não tá competindo, ela tá grávida, né? Com 45 anos tá grávida, vai ter o bebê dela, que é o sonho da vida dela, ter um filho, né? E ele falou pra ela, quantas vezes você competir, você irá ganhar. É? E era o Olímpia com ela era assim, separa a Juliana, vamos escolher segunda, terceira e quarta. Já não tem... E muito séria para trabalhar, muito comprometida, né? Então para você entender que essas coisas existem e que elas independem do sexo, né? Elas E têm a uma genética, relação então, tem uma porcentagem de determina genética aí. formatos. Se você tem um bíceps mais cheio, mais alongado, se você tem um tríceps mais proporcional, se o seu ombro, por exemplo, o seu deltoide, ele é num tamanho proporcional ao seu peitoral, se o seu peitoral ele é bem longo, ele desce, ele chega no abdômen, se os gomos do seu abdômen eles são simétricos, eles são vários, então tudo isso é genética. O formato, o desenho, o básico, né, do mesmo jeito do seu rosto, o seu corpo obedece esse princípio. Então, sim, existe genética, sim. Existem físicos que são mais estéticos de você ver e que se tornam atléticos para a competição, que existe essa diferença, né? Existem físicos que não são estéticos, mas se tornam atléticos. Né? É o que o pessoal fala, né? Contra a genética, não tem como você competir com um trabalho duro, né? A menos que o trabalho duro ele supere a genética. E nada supera a genética que trabalha duro. Né? Então você tem esses níveis. Tem cara que, do mesmo jeito, Vilela, que você tinha aquele colega da escola que, por exemplo, era um gênio em matemática. Né? E o outro era um gênio em geografia. O outro ele lembrava a data de qualquer situação da história. O físico obedece a mesma coisa. E as coisas que levam esse físico a desenvolver. Força, potência, resistência. Todas essas aptidões, elas também têm uma parcela herdada importante e que são desenvolvidas à medida que também a pessoa tolera isso. Porque também não é todo mundo que tolera, né?